Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Quem é o Deus Pai? Quem é o Deus Filho? E quem é o Deus Espírito Santo? É três deuses? Não. Não é três deuses. É um só Deus. É um só Deus que se manifesta em três dimensões. O mesmo Deus, ele se manifesta na dimensão do Pai, na dimensão do Filho e na dimensão do Espírito Santo. Entendeu o que é a Trindade Santa? Tem dúvida? Deus Pai, Deus Filho e Deus o que? Espírito Santo, não é, Beni? Quando Deus, ele está na dimensão do Pai, ele está na dimensão de um Deus criador. Porque todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus. A dimensão do Pai, ele está como Deus criador. Quando o mesmo Deus, ele vai na dimensão, ou na segunda dimensão, que está na dimensão do Filho, não é isso? Ele está em uma dimensão de administrador. Estar Deus nessa segunda dimensão como Filho. Administrador e executador do Pai. Observe que são duas dimensões, eu estou aí. A primeira como Deus Criador. A segunda dimensão como Deus executador das ordens do Pai. Administrador do Pai. A terceira dimensão, ele age na dimensão do Espírito Santo. Que dimensão é essa? Ação, poder, força. Então, uma das funções do Espírito Santo é materializar o que é espiritual, transformando em físico. O Espírito Santo, uma das funções, é uma ação de Deus. Agora, observe uma coisa. Você tem o Espírito Santo. Alguém vê em você o Espírito Santo? Alguém vê o Espírito Santo aqui? Porque ele é um ser espiritual. Ele é uma ação de Deus. Mas ele também é o materializador das bênçãos espirituais. O que acontece quando o Espírito Santo ele materializa o que é espiritual? Uma cura, algo que impacta a pessoa, uma transformação que você olha e diz, não, ali é Deus, ali é Deus. Então, esta materialização aponta a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está na dimensão, igreja, de convencer também a pessoa do pecado. Porque nós, como seres humanos, nós jamais, e pecador, nós jamais queríamos tomar uma decisão para aceitar Jesus. Isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo. Ele vem no espírito da pessoa e ele toca na pessoa, e a pessoa sente o desejo, a necessidade de buscar a Deus. Está entendendo, igreja? Está tendo dúvida sobre a Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por exemplo, Jesus, ele está aqui fisicamente?
Você pode ver Jesus fisicamente? Jesus está aqui nessa terra fisicamente, mas ele já esteve aqui fisicamente, ou não? Há mais de 2000 anos atrás, o Deus Pai veio na forma humana, e Deus agora está numa forma humana nessa terra. Então Jesus, ele já esteve aqui nessa terra. Como ele veio cumprir uma missão do Pai, porque a missão do Pai era enviar o seu filho e matar ele na cruz. Que Deus é esse? Será um Deus carrasco? Por que Deus fez isso? Pegar o seu único filho e permitir ele ser morto na cruz. A morte de cruz foi a morte maldita. Foi na cruz aonde Jesus levou os nossos pecados, as nossas culpas. Não havia a menor possibilidade do ser humano ser salvo se Jesus não morresse por nós na cruz. O que Deus fez? Deus enviou o seu filho para ser sacrificado na cruz, porque ele sabia que nem eu e você tinha a menor condição de ir para a cruz. Então ele foi em nosso lugar. Ele foi em nosso lugar. Ele cumpriu a missão. Ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscita e volta de onde ele veio. E quando ele ascende aos céus, quem é que ele envia sobre a terra? O Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é Jesus. Jesus representa, ou o Espírito Santo representa Jesus. Agora, como entender um Deus tão grande, que nem os céus contêm a sua glória? Como é que um Deus tão grande está condicionado dentro da gente? A nossa mente é ilimitada a isso. Então, Jesus não está aqui mais fisicamente, ele está aqui através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está nos céus, ele está na terra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está em busca dos verdadeiros o quê? Adoradores. E os que adoram, adorem em espírito. Eu não preciso ver para adorar. O nosso Deus, ele não precisa ser carregado por ninguém, por um pecador. O nosso Deus, ele é um ser espiritual, que pela fé nós cremos que ele está conosco. Qual é a prova que o Espírito Santo entrou na nossa vida? Transformou o nosso ser. Colocou dentro de nós a convicção da salvação em Cristo Jesus. Isso quer dizer, o Espírito Santo, ele é o selo da salvação. Sem o Espírito Santo nós não estamos salvos nunca. Sem o Espírito Santo nós não podemos testemunhar a Jesus. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos suportar a luta desse mundo. Eis a prova e a razão por que nós estamos de pé. Por que nós vencemos determinadas lutas? Porque pelas nossas forças a gente não tinha a menor capacidade de vencer os nossos problemas. Houve muitos momentos em nossa vida de você olhar para um lado, olhar para o outro, e a gente não vê saída. As portas se fecharam tudo. E de repente abre-se uma porta de saída. E a gente passou por aquele problema. A gente esqueceu de quantos livramentos o Espírito Santo já nos deu. Quantos momentos que era para nós estarmos mortos. Mas o Senhor estava ali com as suas mãos. Talvez uma bala perdida. Talvez um acidente automobilístico. Talvez uma questão de uma queda, não sei. Aquele momento que você botou a mão na cabeça e disse: não, foi Deus. Se não é Deus agora, eu tinha morrido. Exatamente isso. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui.
Então, se nós estamos aqui e nós estamos vivos, é porque Deus está nos dando oportunidade para que o projeto que Ele tem em nossa vida se concretizar dentro de nós. Quantos que nasceram junto conosco, na mesma época que nós nascemos? Quantos milhões de pessoas não conseguiram chegar a essa idade que nós temos hoje? Ou não? Quantos amigos seus? Quantas pessoas vocês conviveram, que nós convivíamos e não estão mais aqui? E olha nós aqui. Deus tem propósito. O Espírito Santo, Ele tem zelo por nós e ao mesmo tempo Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, Ele é ciumento. É como você que tem uma esposa, como você que tem um marido. Você jamais permitiria que o teu marido saísse com uma outra pessoa, ou a tua esposa saísse com outro homem, porque ali é propriedade sua. Casou para ser propriedade, e você não aceita dividir. E quando o Espírito Santo vê que nós estamos dividindo a adoração dele, a aproximação dele, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, igreja, Ele habita dentro de nós, mas muitas das vezes o Espírito Santo, Ele está triste conosco. E o Espírito Santo triste conosco, a nossa alma fica abatida. Uma vez a nossa alma abatida, isso vai transcender também no nosso corpo.